E aí, galera de Axé, tudo bem? Eu sou o Baba Anderson de Ologunedé e eu vim discutir aqui com você o tema proposto lá na timelines do Facebook. É isso mesmo. Nós nos propomos a conversar sobre Ologunedé, Ologunedé, o orixá que interfere na sexualidade alheia ou na sexualidade dos filhos. É sobre isso que vamos falar. Antes de mais nada, eu quero te convidar a conhecer os meus trabalhos. Eu estou com 2 cursos online maravilhosos que estão sendo muito bem aceitos na plataforma da Hotmart, eu vou deixar o link aqui abaixo, e no Dotaflu. Quais cursos são esses? O primeiro curso é um curso de reza digital que visa passar as rezas dos orixás de uma forma mais dinâmica, didática. Portanto, em cada vídeo eu estou cantando a reza específica para um determinado orixá, explicando a finalidade dessa reza, inclusive com algumas rezas como adendo, facilitando seu aprendizado no dia a dia, fora do terreiro, inclusive para aquelas pessoas que mesmo que passaram pelo Roncó não tiveram tempo de absorver aquelas rezas. O segundo curso, que está também na Hotmart, no Dotaflu, eu estruturei um curso de magia e feitiço dos orixás. Que curso é esse? É um curso que, como diz o próprio nome, ensina a magia desde a parte teórica até a parte prática, dentro do contexto do orixá, utilizando-se dos elementos afro-ameríndios, afro-brasileiros, da nossa cultura dentro de candomblé, para diversas finalidades, ensinando os benefícios, consequências, explicando o que é a magia de forma teórica para que as pessoas entendam o que estão fazendo. É a filosofia do nosso axé. O Inzo Axé, o Amioluai Ologunedé ensina que eu tenho que entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Pensando nisso, eu estruturei esse curso também para dar acessibilidade às pessoas que não têm tempo de aprender magias como, por exemplo, lá eu dividi por módulo. Eu explico o que é magia, eu explico ciclos lunares, que é uma coisa que ninguém leva em conta, quase ninguém leva em conta, influencia muito nos ebós, nas magias, nos sacrifícios, e eu explico de que forma isso é, de que forma essa dinâmica ela ocorre na verdade. E eu dividi por módulo magias para a saúde, tem várias magias lá, magias para movimentar os negócios, tem várias magias, magias para o amor, várias magias, magias para afastar inimigos declarados e ocultos, várias magias, magias para abrir caminhos para o emprego, várias magias. Eu tenho magias lá, bônus também para retirada de vícios, dependência química, lembrando que isso não dispensa o tratamento médico nem psiquiátrico, pode ser feito concomitante, ou seja, junto. E eu deixei como bônus também uma tabela de banhos para diversas finalidades que você imaginar. É muito banho, gente, é muito legal a apostila. O vegetal está muito presente, está muito bacana. O poder da erva, como manipular, a finalidade. Eu tenho lá também como bônus 4 poderosos banhos para afastar a morte em caso de perseguição e outros assuntos que eu vou deixar vocês curiosos. Estão lá nesse curso que pode ser adquirido pela Hotmart ou pela Dotaflu, vou deixar aqui abaixo o link. Pode ser parcelado, comprado no boleto ou no cartão, por ambas as plataformas, aquela que vocês se sentirem mais à vontade. Lembrando que a Dotaflu, o curso ele está modulado, e na Hotmart ele está unificado com a apostila bônus Segredo do Culto aos Orixás. Nós temos também 3 materiais online também, que nós estamos aí disponibilizando para vocês, que é Iniciação do Orixá Oxum, é uma apostila onde eu explico como raspar cada caminho de Oxum, os ebós que devem ser dados em cada caminho, os perfurés que devem ser realizados, o labê e o encanto de cada caminho de Oxum, sendo esses caminhos 16 caminhos. Ideal para sacerdotes, sacerdotisas, pessoas que querem aprender segredos de quarto de santo que tem um posto dentro de uma casa de axé. Muitos já me questionaram como o senhor vai fazer o controle para que essa apostila não caia em mãos erradas. Eu tenho minhas formas de controle, podem ficar tranquilos. Eu tenho a apostila Buri passo a passo, em que eu explico de forma teórica também o que é o ritual do Buri, porque muita gente dá o Buri ou recebe e não sabe o que é. E eu ensino passo a passo como executar um Buri, a execução do Buri. É muito bacana também, dinâmica. E eu tenho a apostila Segredo do Culto aos Orixás, que contém ali favas, elementos, caminhos de alguns orixás,
ebós específicos, é uma apostila mista que traz vários assuntos em torno do axé, desmitificando muita coisa e passando coisa que até hoje é negada em alguns terreiros, e eu vou quebrando esse tabu. E agora eu fiz uma apostila de Orô e assentamento do Orixá Oxoguian. Então nessa apostila eu estou ensinando como assentar um ibá de Oxoguian. Né? É uma apostila voltada para sacerdotes, sacerdotisas e postos de quarto de santo. Quanto à filtragem, podem ficar totalmente tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou irresponsável, tá? Difundir conhecimento, sim, sempre com responsabilidade. Eu vou deixar o link abaixo para aquisição dos cursos online ou do material PDF, se você tiver interesse. E eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso Instagram, uniaxé_ologunedé. Eu vou repetir, dá uma força lá, gente. Uniaxé_ologunedé. Vamos ao assunto. Logunedé é um orixá ainda muito mal compreendido, né? É santo menino que velho respeita, tira isso de fora. Orixá andrógeno, descarta também. Orixá que gosta de bolinha de gude e carrinho, descarta também. Respeitando aos que aprenderam dessa forma, porque não devemos em momento nenhum desfazer dos valores do outro. A crença subjetiva é mediante a vivência de grupo. Se você foi criado em um meio que foi te ensinado que Logunedé gosta de carrinho, de bonequinho ou algo do tipo, isso tem que ser respeitado. Eu não devo desfazer disso. Mas o intuito desse canal é quebra de tabu. Eu venho trazer aqui não a verdade, porque ela é absoluta e singular. O que pode ser certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Mas como conhecedor do culto, moderadamente, porque eu não sou sábio, sou mero mortal que busca aprender dia após dia para auxiliar vocês nessa jornada junto comigo, eu entendo que Logunedé, o Logunedé precisamente, é um guerreiro, um grande guerreiro, tão guerreiro quanto Ogum, citado em muitos oriquis, citado em muitos itãs, como decapitador de cabeça, tal sua voracidade, como o agressor, o hediondo, violento, coisa que eu discordo. Porque ler o Itã ao pé da letra é como ler a Bíblia Sagrada ao pé da letra também. O Itã tem um fundo moral, só que não, as pessoas preferem pegar o que está escrito ali ao pé da letra. Ah, Logunedé decapitou cabeça, então ele é violento e decapita a cabeça. E não é assim. Tem um fundo moral ali por trás, mostrando o quê? Que Logunedé ele não é um orixá menino, criança. Ele tinha, assim, baixa estatura, segundo alguns relatos, por isso talvez tenha essa associação, mas ele é um grande caçador e guerreiro. O Logunedé, o grande rei de Edé, o grande guerreiro de Edé. Enquanto o Logunedé aqui no Brasil é tido como príncipe, lá fora ele foi rei. Há relatos aí na mitologia iorubá que Logunedé ele reinou em Edé. Ele não foi príncipe. Aqui ele teve uma conotação de príncipe por Oxóssi ser considerado rei de Queto, que é da nação de Queto e não precisamente da cidade de Queto, e por Oxum ser uma rainha. Então vê essa conotação aí. A confusão em torno da paternidade, que eu vou pedir a você, se não assistiu esse vídeo, dá uma procurada aí no canal que eu já fiz esse vídeo sobre a paternidade de Papai Logunedé, mas vale esclarecer aqui que falar em homossexualidade é falar de algo subjetivo, inato e composto da saúde mental de todo e qualquer indivíduo, salvo casos e exceções em que uma psicopatologia esteja presente, diagnosticada devidamente, com base em um trauma, em uma disfunção ou algo que venha corroborar para o desvio sexual do indivíduo, que é algo lá que está no DSM, que é o nosso manual de diagnóstico psiquiátrico, baseado na Associação de Psiquiatria Americana, que é a nossa bíblia, tanto da psiquiatria como da psicologia, para fins diagnóstico. Isso já é um outro caso, que não tem nada a ver com a homossexualidade, que até então na década de 80 era chamada de homossexualismo, tendo a conotação doentia, inclusive tendo o CID para isso. O que é que acontece? As pesquisas foram para cima, a metodologia e a ciência, eu defendo que ela é libertadora, ela veio e mostrou, olha, a homossexualidade não tem origem neurobiológica, ela é inata, ela não tem origem em cromossomo nenhum, é algo que vem do indivíduo, não explica-se como, mas ela é o que é e vem com o indivíduo, ao contrário de desvio sexual. Para discutir essas questões,
Ou você tem que ser um psiquiatra, um psicólogo, ou um cara, uma menina que estuda muito psicopatologia, um compêndio psiquiátrico ou psicológico, para entender essas questões. E ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas as pessoas, elas preferem criticar, evacuar pela boca, do que entender. Resumidamente, a homossexualidade não é doença. E o orixá interfere na sexualidade do filho? Como eu falei em outras vezes, não, de forma alguma. Se o indivíduo raspou algum edé, depois que ele raspou algum edé, nossa, ele se soltou as frangas, abriu o rabo do pavão, é os termos que eu já vi, né? Abriu o rabo do pavão, porque aqui no Brasil associa o símbolo de Logum Edé ao pavão. Negativo, o símbolo de Papai Logum Edé não é o pavão, é o leopardo. E muitas pessoas não sabem disso. Mas não, abriu o leque do pavão lá. Aquele indivíduo, ele já era homossexual. O sujeito só não vivenciou a sua sexualidade de uma forma livre, de uma forma ampla, de uma forma em que a sociedade lhe desse espaço. Existem valores culturais, familiares, e muitas pessoas chegam a casar, terem filhos, depois de anos, abandonam seus casamentos para viver a sua verdadeira sexualidade. Ninguém vira homossexual, como dizem no senso comum. Tornar-se homossexual é um processo inexistente. O indivíduo, ele nasce homossexual. E eu não estou pedindo aqui para ninguém concordar. É o que a ciência diz. É o que o compêndio do psiquiátrico psicológico diz. É o que a academia diz. É o que é estudado e observado. E é estudado até os dias de hoje. O termo homossexualismo é um termo doentio. E eu vejo muita gente utilizando ainda. Isso é doença. Homossexualidade, que foi o termo que houve essa mudança aí, né? A Associação de Psiquiatria Americana nos auxiliou muito nesse processo, é o termo correto para designar a condição inata de um indivíduo orientado para tal. Porque ser homossexual conota opção. E eu não escolho ser homossexual. Isso é algo que eu já sou, né? É algo que faz parte de mim. E falar de Logum Edé, eu percebo que quando eu andava aí nos candomblés da vida, que chegava um heterossexual que falava que era de Logum Edé, Sejogão, Iaô, tanto os homossexuais quanto os héteros já torciam o bico e falavam, já viravam os olhos. E eu ouvi termos do tipo, esse curte aí as duas coisinhas. Isso aí gosta de alguma coisinha. Não é porque o indivíduo é de Logum Edé que ele vai adotar uma prática homossexual. Porque a vida dele não diz respeito a Logum Edé. E a energia Logum Edé está impregnada dentro dele sem interferir em suas escolhas. Sem interferir em sua orientação, que é o caso da homossexualidade. Se esse indivíduo já é homossexual, bissexual, enfim, nós temos aí uma variedade, uma diversidade sexual, que é a chamada diversidade, né, LGBTQ+, que hoje a nomenclatura só aumentou devido a essa classificação. Nós devemos entender que o orixá nada tem a ver com isso. É igual algumas mulheres que eu já vi justificando, do Ogum ou do Oxóssi, que são lésbicas. Mas ela ficou assim depois que raspou. Não, ela já era lésbica. Só que isso vivia sufocado. O candomblé, por ser um culto, o culto ao orixá no geral, por ser um culto que abraça e dá espaço, abre espaço para você ser quem você é, sem tabus, porque nós não temos a noção do pecado, nem do pecado original, nem do pecado do cotidiano. Nós temos o conceito de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus feitos. O candomblé te dá essa liberdade para ser quem você é. O indivíduo acaba raspando e ele traz à tona aquilo que ele já era. Por quê? Porque ele morre para o mundo, renasce para o espiritual, sendo quem ele é. Mas fulano vira uma folha para fulano... Gente, esse negócio de virar folha, pelo amor de Deus. Olha, não entre em minha cabeça como psicólogo, como sacerdote, respeito aos que acreditam, mas não tem sentido uma folha fazer uma pessoa mudar a sua condição sexual em termos psíquicos e cognitivos apenas pela manipulação vegetal de um elemento. Eu entendo que existem sim magias que podem impulsionar o indivíduo, tem magia baixa para isso, quem sabe entende do que eu estou falando, tem. Tem magia baixa que eu posso impulsionar o indivíduo a se relacionar com homens ou com mulheres. Quem pratica mais esse tipo de magia são magos negros,
são pais e mães de santos que se intitulam sacerdotes, que interferem no livre-arbítrio, que é um princípio diante do orixá valiosíssimo. Nunca devemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Existe sim magias para que o homem passe a gostar de outro homem ou a mulher de outra mulher. Existe, mas ela é desmanchada. Mas falar que, de uma forma definitiva, uma folha virada dentro do ronco, eu já vi essa conversa, né, que vira-se uma folha e o indivíduo sai de lá homossexual ou lésbica para sempre. Aí fulano, o pai de santo virou a folha, porque saiu assim. Não. O indivíduo já era. Existe uma diferença da magia temporária, com essa finalidade que eu citei, que são praticadas por pessoas medíocres, mesquinhas, que não têm vergonha na cara e não respeitam a vida alheia e vão arcar com as consequências. E existe também o fator do indivíduo já ser o que é, aquilo está sufocado, fechado e vir à tona com a sensação de liberdade. Falar de Logoedé é falar de um guerreiro, é falar de um senhor que não tolera brincadeiras em suas obrigações, não. Ela é uma energia muito séria, é uma energia que exige disciplina. Filhos de Logoedé têm que ter cuidado com a mentira, equepá, lequepá, assim como Ogum corta a cabeça do mentiroso. Logoedé também, claro que isso é uma metáfora, né, gente? Não vamos tomar o pé da letra, porque o povo tem a mania de ler Itan e Uriqui, igual alguns cristãos leem a Bíblia. Tomar o pé da letra. Mas se formos ver em alguns oriquis, estudem oriquis e mitologia urubá, que vocês vão ver que o Logoedé é guerreiro. Ele foi rei de Edé, ele não foi príncipe. Logoedé é uma energia que não é complicada de se entender. É muito fácil. Basta entender que ele é um caçador guerreiro. Ponto. Ele usa adaga, ele usa ofá. O abebé foi inserido aqui no Brasil em homenagem a Oxum, por isso que nós colocamos em nossos loguns Edés. Eu coloco no meu, muita gente coloca no seu. A lira eu não sei de onde saiu, também não vou desfazer de quem usa. A capa também não sei de onde saiu, também não vou desfazer de quem usa. O Logum Edé que eu pesquisei, que eu estudo constantemente porque eu ainda estou aprendendo sobre ele. Ele não usa capa, não usa lira, ele tem as ferramentas próprias. Inclusive uma das é parecida com a bebé, uma espécie de espátula. Deem uma pesquisada aí no Google que vocês vão ver. O assentamento dele é em um pote de barro todo enfeitado de concha. Ele tem uma adaga enorme do lado do assentamento dele. Não é esses mimos que tem aqui no Brasil. Carrinho, bolinha de gude, docinho ou não. Lembrando que estamos num culto fruto de diáspora, sim. Talvez por isso esse culto tenha sido propagado. Alguém lá atrás falou que Logoedé era esse mime, esse encanto, essa vaidade, essa coisa. Isso veio se propagando, tanto que aí gerou frases celebres, gerou coisas do tipo e as pessoas não aceitam a verdade, tá? Elas se inflamam. Quando você fala algo do tipo, voltando a dizer, eu não quero que vocês aceitem nada do que eu estou falando aqui. A tua verdade é única e absoluta, é tua. O que pode ser certo para tu é errado para mim, o que pode ser errado para mim pode ser certo para tu. Então basta nos respeitarmos. Mas eu, como uma figura pública e moderador desse canal, eu devo repassar essa informação para vocês. Logoedé não interfere na sexualidade de ninguém. Não é pelo hétero ser de Logoedé que ele vai curtir um outro homem. Isso é mito. Se ele curte é porque ele já gosta da prática. Não é porque uma mulher de Logoedé que ela vai curtir uma outra mulher. E isso envolve outros orixás. A condição sexual do indivíduo não diz respeito à sua vida espiritual. Isso é mentira, é mito. E pai de santo e mãe de santo que prega esse tipo de coisa é mal informado. É desinformado. Sim, isso é a pura verdade. Porque eu sou homossexual, sou feliz, me aceito, sou pleno, sou casado, mas não é por ser de Logoedé, e sim porque é uma condição inata, eu sou o que sou, orientado para tal, né? É uma coisa que eu costumo falar com meus termos, de alma. É diferente de devassidão, perversão, é diferente de tudo isso que tem aí fora. E tá virando uma bagunça. Hoje, infelizmente, no nosso meio, LGBT principalmente, tem muito homossexual que por ser de Logoedé, se acha o próprio Logoedé. Aí, como dizem alguns, que eu já ouvi termos, vamos abrir a cauda, pavão. Primeiro que o símbolo de Logoedé não é o pavão. Aqui no Brasil que foi associado. O símbolo de Logoedé é um leopardo. Leiam o Oriqui de Logoedé. O leopardo representa meu pai Logoedé. Para vocês terem ideia
Que orixá é esse? Estudem as características de um leopardo. Como é que um leopardo age? O comportamento de um leopardo. Aqui no Brasil não, eu já vi muito homossexual, próximos inclusive. Ah, eu sou do pavão, eu sou camaleão, embora, e bota suas roupas, e levanta seu queixo e rebola o bumbum. É chato, gente, isso. Eu acredito que a gente tem que ter o bom senso de separar a vida espiritual da minha vida pessoal. Ninguém é homossexual por causa de Logun Edé ou orixá qualquer. Se você tem um comportamento promíscuo ou não, se você é homossexual ou não, isso é subjetivo, é teu. Não tem nada a ver com o espiritual. Apesar de, voltando, existem magias temporárias para aquelas finalidades que eu citei lá atrás, que gente do mal faz mesmo. Principalmente para destruir relacionamentos. E é dentro das famosas casas de santo. Dentro das ditas casas de santo, né? Famosas, eu utilizo esse termo para dizer os que batem no peito e dizem eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, como se ele fosse imortal. A gente está na época difícil, que eu acredito que se igualar seria o melhor. E a ideia desse canal não é desfazer de ninguém, mas deixar pela última vez muito bem claro que meu pai Logun Edé não interfere na sexualidade de ninguém. Dói ouvir a verdade para alguns e para outros é libertador, né? A bênção aos meus pais Ogãs de Logun Edé, minhas mães Equedes de Logun Edé, meus irmãos de Logun Edé. Sejamos o que sejamos, mas não vamos misturar o sagrado com o profano. E quando eu falo profano, é tudo que diz respeito ao mundo concreto. Aquilo que é abstrato, vamos respeitar, começando pelos visíveis. Porque como eu vou respeitar algo invisível se eu desrespeito o que é visível? Não faz sentido. E baxé a todos. Gente, eu estou jogando tarô, tá bom? Quem quiser aí agendar o jogo de tarô, é só entrar em contato. Eu vou deixar o contato aqui abaixo para agendamento de consultas com tarô e búzios com hora agendada. E baxé a todos e um forte abraço.